Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da SR Consultoria. E nós daremos início então essa semana a falar sobre o requisito 5, é o requisito de estruturas da organização da norma ISO IEC 17725. Bom, nesse requisito nós temos aí basicamente 7 elementos para tratar, que são os subitens que a norma se subdividem, começando pelo 5.1. O 5.1 eu gosto de dizer que fala, né, sobre a estrutura legal da organização, então como que ela se organiza como instituição legal. O 5.2 e também o 5.5, as alíneas A e B, fala sobre a estrutura organizacional. O 5.3 sobre o escopo a ser definido, né, o escopo de acreditação das atividades que o laboratório realiza envolvidos em relação à acreditação desse laboratório. E o 5.4 e também puxando o item 5.5, a linha C, vai falar sobre a estrutura documental, né? O que precisa ser documentado para poder atender esse referencial normativo. O 5.6 ele vai falar sobre a estrutura de pessoal. Tá? Essas designações não tem na norma. Essas designações costuma ser, né, a minha forma de entender os requisitos, como cada requisito, o título que cada requisito trata. O 5.7, então, falará sobre estrutura estratégica. Eu gosto de chamar desta forma, porque é quem terá as responsabilidades dentro da organização, né, estruturar quais são as gerências que terão a autonomia e a autoridade e a responsabilidade de assegurar, então, o sistema de gestão laboratorial. Iniciando o item 5.1, a sua interpretação, então, o laboratório ele deve ser uma entidade legal ou uma parte definida de uma entidade legal, que seja legalmente responsável por suas atividades de laboratório. E também cabe uma nota, né? Para os efeitos deste documento, um laboratório governamental é considerado uma entidade legal, com base em sua condição governamental. Então, ele já está dizendo aqui sobre uma instituição pública, né? Um órgão governamental, ele já é, por si só, considerado uma entidade legal, porque faz parte da própria gestão pública, gestão governamental. Então, o que nos traz esses requisitos de estrutura, né? Então, esses requisitos é muito importante entender da parte deles também a parte legal, né, que é essa primeira parte que nós vamos iniciar a tratar, porque quando da solicitação à acreditação à SEGEC, ela vai pedir alguns documentos, né, que comprovem essa parte legal, como, por exemplo, em geral, o contrato social e o CNPJ do laboratório. Então, essas duas partes, elas já têm que estar estabelecidas, né, quando da solicitação, então, de acreditação do laboratório. Bom, o laboratório ele também pode fazer parte de uma instituição maior, uma organização, e ele está inserido dentro dessa organização, sem problemas. No entanto, esse laboratório ele tem que ser uma instituição legal, ele tem que ter um CNPJ, né, falando na prática, e ele tem que ter o seu contrato social ali de organização da empresa, né, da parte legal, quem que responde, de quem que é a responsabilidade sobre aquela base legal, né, para definir e enviar, no caso, essa documentação de processo para a SEGEC analisar o seu pedido. E outro documento também que é requisitado, né, para dar base legal, então, para esse laboratório, né, seria o alvará de funcionamento, né, que é um requisito numa instância aí de legal federal. Por cada aí, região, estado, município, né, tem a sua forma de organizar, tem o seu órgão legal que é necessário, então, para retirar esse alvará de funcionamento. Dependendo de onde o laboratório está inserido, em qual segmento ele está inserido, vamos supor que seja um laboratório da área de alimentos, queira se credenciar, acreditar na norma ISO IEC 17025. Lá vão estar requisitos, né, de segurança alimentar. Então, quais requisitos legais estão baseados nesse escopo, né, essa linha de ensaios ou de testes, né, de alimentos que o laboratório segue? Visa envolvidas, então isso também é considerado como base legal. E para o funcionamento desse laboratório, o que precisa? Por exemplo, uma licença da questão sanitária, uma licença da Anvisa de funcionamento com relação à questão sanitária, se está ok, se está atendendo. Então, essas perguntas elas precisam ser feitas mediante o segmento que esse laboratório está inserido. Se ele estiver inserido, por exemplo, se for alguma coisa ligada à área ambiental, né, ensaios, testes da área ambiental,
Então, quais os requisitos que tem para essa equipe, por exemplo, se deslocar para ir para campo? Isso também é considerado requisito legal e base legal. E, em alguns casos, é necessário algumas licenças para funcionar ou para aquela equipe se deslocar. Isso também é considerado requisito legal. Então, essa estrutura o laboratório deve ter. De início, a CGEC ela vai estar pedindo só a documentação de constituição dessa empresa com base legal, que seria o CNPJ, o contrato social e talvez peça aí o alvará de funcionamento, tá? Mas em geral é o contrato social e o CNPJ que precisa enviar no início do processo. E quando da avaliação já inicial, esses documentos todos serão requisitados, então, na auditoria, né, desse item, ok? Lembrando que na auditoria interna também, né, que é praticada antes de você chamar a auditoria externa, você pode, né, compor ali uma auditoria deve, no caso, né, compor uma auditoria interna para avaliar, monitorar, para já apresentar essa evidência de monitoramento do grau de implementação do seu referencial normativo, né, nos seus processos, ou vice-versa, né, dos seus processos em relação ao referencial normativo. Então, você já vai ter que ter aí essa documentação também para evidenciar, para não ficar nada faltando, ok? Então, todas essas licença ambiental, né? Algumas empresas precisam de licença, além da licença de funcionamento, licença ambiental para operar. Então, precisa verificar, né, de início, fazer aí um diagnóstico com base legal, verificando então o que esse laboratório precisa para estar com a base legal aí ok, para você poder fazer a implantação aí do seu sistema de gestão.